Olá a todos e a todas, todos os que estão assistindo o nosso podcast Democracia em Debate, e hoje estamos recebendo as ilustres visitas dos nossos convidados, desembargadora Flávia Viana e desembargador Rodrigo Sade. A desembargadora Flávia Viana, que já atuou no TRE e agora está como desembargadora substituta no Tribunal de Justiça do Paraná, e é minha colega lá no Tribunal de Justiça. E o desembargador Sade, que é membro aqui do Tribunal Regional Eleitoral e está na cadeira de jurista, de advogado, e que também meu colega hoje de bancada no TRE. Então, um prazer imenso recebê-los e fico muito feliz em poder participar desse podcast com vocês. Então vou ler bem rapidamente o currículo da desembargadora Flávia da Costa Viana, que é juíza de direito aqui do Tribunal de Justiça, atuou como juiz auxiliar da presidência do TSE, quando o presidente foi o ministro Fachin, foi membro da Corte Eleitoral Paranaense, aqui do TRE, diretora de Relações Internacionais da Associação dos Magistrados do Paraná, da AMAPAR, presidente honorária da União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, vice-presidente da Comissão de Estudos de Direito Civil da União Internacional de Magistrados, membro do grupo de trabalho do CNJ para a elaboração de diretrizes para a dosimetria da pena criminal, integrante do Women's Leadership Network Program, em inglês é mais ou menos, da Universidade de Colômbia, Nova York, e palestrante. E também o nosso desembargador José Rodrigo Sade, que é bacharel em Direito pela PUC, formado em 99, e pós-graduado em Direito Contemporâneo pela Universidade Federal do Paraná. Iniciou sua jornada na Justiça Eleitoral como juiz substituto da Corte, atuando como titular a partir de agosto de 2022, até os dias de hoje. É membro, não é 2022, né? É isso mesmo? Como a primeira passagem minha... Como substituto. Foi 22. Tá. Aí depois veio como titular... Exatamente. Quando? A partir de abril desse ano. Abril de 2024, foi isso exatamente. Até os dias de hoje. Então é membro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD, e do Instituto dos Advogados do Paraná, o IAP. Então nós temos aqui hoje as visitas deles e aproveitando a oportunidade para dar a cada um que vão receber hoje a revista Paraná Eleitoral, a última edição, que temos artigos de vários doutrinadores e que é uma revista que tem qualis B2 e estamos recebendo artigos para serem submetidos. E a submissão é constante, é contínua, e estamos sempre recebendo artigos para publicação que a revista é quadrimestral. Então temos 3 revistas no ano. Então estamos... vou começar aqui as perguntas com a desembargadora Flávia para falarmos sobre a participação feminina na política. Nós temos aqui na Escola Judiciária Eleitoral, ela fornece um curso de capacitação para mulheres, que é um curso externo, né? Qualquer pessoa pode se inscrever, de pessoas que desejam se candidatar a cargos políticos. E esse material está todo disponibilizado para a sociedade. Então esse ano tivemos muitas inscrições, muitas participações nesse curso, e queria saber da desembargadora Flávia como que ela vê a participação feminina nas eleições, se houve um aumento ou se mantém estável a participação feminina na política com essas eleições de 2024. Nos dê um panorama geral sobre isso. Darei com prazer um panorama geral, é um tema que eu venho estudando já há alguns anos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu colega Anderson Fogaça pelo convite, cumprimentar o meu ex-colega de TRE, Dr. Rodrigo Sade. É um prazer estar aqui, eu me sinto em casa no Tribunal Regional Eleitoral e é sempre um prazer falar a respeito desse tema. A participação feminina na política, no Brasil, ela é muito baixa.
se comparada com outros países, ela segue aquém da média mundial. Hoje, em relação às eleições de 2024, vamos começar com o panorama das eleições municipais. Eu li hoje, fiz minha lição de casa, li hoje antes de vir para cá. Houve um aumento, sim, de participação de mulheres na política com as eleições municipais de 2024. Esse aumento foi para 17%. Com esse aumento, hoje as mulheres ocupam 17,92% das cadeiras das câmaras municipais, o que é muito pouco, considerando que as mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro. Representam mais de 50% da população brasileira. Esse é um problema que vem de longa data. As mulheres têm muita dificuldade para se colocar na política e para se manter na política por vários fatores. Existe a questão de não haver sociocultural, de não haver um estímulo da família, das pessoas próximas, de não haver um apoio verdadeiro dos partidos políticos. Existe a questão também da violência política de gênero, que, se houver tempo, eu vou tratar de forma mais aprofundada mais para frente. O que eu gostaria de dizer, na verdade, em relação a isso, é que o problema não é de hoje. O Dr. Sade sabe disso, o Dr. Anderson também. As cotas, elas foram criadas lá atrás, na década de 90. Em 95, foi determinado que 20% das listas esse percentual fosse composto por candidaturas femininas. Aí veio 97, com a lei das eleições, veio a determinação de que 30% deveria haver uma reserva de 30% para o sexo minoritário, que sempre é o feminino. E só que não havia a previsão de preenchimento dessas vagas. Essa previsão, essa obrigatoriedade veio com a mini-reforma de 2009. Então, a política de cotas de gênero, como a gente conhece hoje, ela é datada de 2009. Ou seja, ela não é de agora. Existem, então, essas ações que a gente chama de ações afirmativas, no sentido de trazer mais mulheres para a política, já há muito tempo. E são vários os fatores que impedem que isso aconteça. O que, depois dessa mudança da lei, com a obrigatoriedade do preenchimento das vagas, começou a existir o que a gente chama hoje de candidatura fictícia. Eu não gosto do termo candidatura laranja. A gente teve uma modificação de olhar ao longo da década passada. Em 2018, eu gosto de citar isso para que a gente possa se situar em relação a esse tema. Em 2018, houve uma mudança significativa, 2 decisões, uma do STF, outra do TSE. STF, a de 5617 do ministro Fachin, que determinou que 30% do fundo partidário fosse destinado às candidaturas femininas. Por quê? Porque se percebeu ao longo da década passada que só o preenchimento não era necessário, não era suficiente, que era necessário ter recurso. Ou seja, sem recursos, as candidaturas femininas tinham pouquíssimas chances de ter sucesso. E a ministra Rosa Weber, enquanto presidente do TSE, respondendo a uma consulta, ela foi relatora de uma consulta, e ali ela disse que 30% do FEFC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e também do tempo de rádio e TV, deveriam ser destinados às candidaturas de mulheres. E aí, eu já vou para o último ponto, para esse panorama geral. É importante dizer que o TSE, nesse ano de 2023, não tem o caso paradigmático de Valença do Piauí. Aí eu vou fazer isso, daí termino com a resolução para dar oportunidade para o Sade também complementar, para o Anderson fazer as demais perguntas. Em 2019, o TSE tomou uma decisão, vamos dizer assim, paradigmática, que não foi unânime, mas se entendeu, na verdade, foi determinada a cassação de uma chapa integralmente, uma chapa integral de vereadores eleitos no município de Valença do Piauí, nas eleições municipais de 2016, porque foi reconhecida a fraude à cota de gênero. Foi reconhecida a existência de uma candidatura fictícia ou 2, enfim. E a partir daí, os TRS, e aí a gente já se inclui, Dr. Sade e o Dr. Anderson agora, passaram de forma não sistematizada a aplicar esse entendimento. E aí veio, então, a súmula 73 do TSE, nesse ano, em maio, elencando as condutas e os fatos que indicam a existência de fraude, ou que caracterizam a fraude à cota de gênero, e também falando das consequências, dentre elas, por exemplo, a cassação do DRAC. É importante dizer que essa súmula vem sendo criticada
Mas eu gosto de mencionar, eu gosto de lembrar que, ainda que ela seja questionável ou criticável, vamos dizer assim, ela indica o posicionamento da Justiça Eleitoral no sentido de coibir as fraudes à cota de gênero, no sentido de fazer valer a lei que prevê que 30% das candidaturas da lista, né, devem ser preenchidas 30% da lista deve ser de candidaturas de mulheres. Então, eu tenho orgulho em dizer que a Justiça Eleitoral tem esse papel de orientar juízes, promotores, os próprios membros das cortes, os partidos, as candidatas, os candidatos, no sentido de ficarem atentos para o cumprimento dessas cotas, porque a ideia do legislador lá atrás e a ideia da justiça nessas últimas décadas é de fazer valer esse entendimento de que mulheres devem participar em maior percentual da política brasileira. Esse é o panorama geral, mas tem muito ainda para conversar. Sim, temos sim. Eu já sou favorável a essa política de cota de gênero, né? E lá no Tribunal de Justiça, como você sabe, foi determinado pelo CNJ que uma parte dos cargos de promoção para desembargador sejam ocupadas por mulheres, né? E é uma forma de fazer com que em algum momento da história seja mais equânime o número de mulheres ocupando os cargos de direção, os cargos políticos, os cargos do judiciário. E inclusive eu entendo até que no caso das mulheres na política, deveria ser alterada a lei para que, além dos 30% de mulheres candidatas, para que fosse obrigatório 30% de mulheres eleitas, né? Seria de cadeiras, teriam que ser cadeiras ocupadas por mulheres, 30%. Seria muito mais efetiva essa inclusão, né? Mas não sei se estamos próximos disso ou não ainda, né? Nessa quadra da história, né? Será que vamos ver isso ainda, né? Realmente não sei. Posso só comentar Claro. isso? Desculpa, Dr. Rodrigo Sade. Porque é muito pertinente essa colocação do Dr. Anderson. Existem vários estudos no sentido de que a única solução para esse problema da subrepresentatividade feminina na política seria a reserva de cadeiras. Então, cientistas políticos, eu brinco que eu sou uma curiosa e uma entusiasta do tema, mas as pessoas que efetivamente estudam, cientistas políticos, estudam o tema e dizem que a reserva de cadeiras seria a única forma de aumentar efetivamente a participação de mulheres na política. Mas isso é muito... Eu já conversei uma vez com um conselheiro que atuou no Senado a vida inteira, foi diretor do Senado. Ele falou que ele acha muito pouco provável que num futuro próximo isso seja aprovado. Mas talvez seja uma saída. Isso já em outros países aconteceu e com bons frutos. Só esse comentário que eu queria fazer. E também me desperta isso o fato do Brasil ainda estar aquém da média mundial, né, em número de mulher, da participação feminina nas cadeiras, né, na política. Então, aproveitando o gancho, o desembargador Sade, ele foi o autor aqui de um protocolo de prevenção à cota de gênero que deu origem à resolução 935 de 2024, que foi aprovada pelo TRE, né? E realmente tratando desse assunto. Então, fale um pouco para nós sobre a sua experiência e o que te motivou a fazer essa proposta. Claro, obrigado pelo convite, Fogaça. Meu amigo Fogaça, eu vou tratar mais na parte informal, né, Flávia? É um podcast que a gente vai falar com muita gente, inclusive às vezes fora do direito, né? A ideia da resolução era que é uma ferramenta de diálogo, porque nós falamos de súmula, de legislação, de uma tentativa de mudar a cultura, porque isso é cultural, né? O brasileiro ainda não está acostumado a ver a mulher na política e a gente perde muito por isso. A mulher, se viesse em patamares maior para a política,
ela ia engrandecer o país. Como fez na medicina, que hoje existem muitas mais mulheres, como fez na engenharia e também vai ser na política. Só que a gente sabe que isso é custoso. E os partidos políticos têm resistência, muitas vezes, de formar mulheres líderes para depois ter candidatas e depois ter eleitas. E como a súmula, ela realmente arrochou esse assunto, eu senti nas diversas viagens que fizemos e conversas no Paraná todo, e depois nós vamos falar do seminário que a Flávia coordenou, dessas viagens surgiu a ideia da resolução. E o tribunal encampou, aperfeiçoou e nós aprovamos isso, criando uma ferramenta de diálogo entre o partido político, entre as candidatas e a parte eleitoral, o juiz eleitoral e o promotor eleitoral, a juíza e promotora, para evitar a punição. Porque depois que já não cumpriu as cotas, o que vai acontecer é uma ação judicial, que a gente chama de AIGE muitas vezes, é um termo técnico, que vai implicar na cassação da chapa toda. Então, o vereador que fez sua campanha correta, organizada, limpa, vai ser atingido se alguém ou uma mulher se lançou de maneira fictícia como candidata. Para evitar esse mal, e é muito ruim para o juiz caçar alguém assim. Eu conversei com alguns juízes e disseram que se incomoda com a decisão, não é uma decisão fácil de se tomar. Então a ideia surgiu nesse sentido. E na prática ela funcionou. Nós tivemos ontem, aqui eu não vou comentar o caso, os nomes, mas ontem estamos julgando um processo aqui no TRE em que o juiz colocou na sua sentença que ele fez as reuniões com os partidos tentando explicar para eles que eles não poderiam descumprir a cota. Pena que naquele caso acabou se descumprindo, eles não observaram e a solução pode ser eventualmente a cassação. Mas a resolução veio nesse sentido, Fogaça, do juiz fazer 2 ou 3 reuniões durante as eleições, certo? Para acompanhar a entrega de condições da mulher ser candidata. Recurso financeiro, que eu acho que é o principal, que a Flávia comentou agora há pouco, que não tem campanha sem dinheiro, e os partidos têm a chave do cofre, têm autonomia para isso, mas eles têm que destinar dinheiro para a mulher. E não pode ser ao fim das eleições. Aí já passou todo o tempo e a gente viu acontecer isso. Vários casos da mulher ficar sem recurso nenhum na campanha. No último dia, última semana, ela recebeu lá algum dinheiro e não fez a campanha. Então a resolução com esses 2 a 3 encontros se propôs a isso. Se propôs num ambiente de diálogo, a resolver problemas. Sejam problemas criados de maneira voluntária pelos partidos ou até dificuldades que às vezes acontecem no dia a dia e com mais pessoas pensando, a OAB, Ministério Público, Judiciário, Partido, talvez a solução ali acontecesse para que num segundo ou terceiro encontro aquela candidata já estivesse protegida nas suas cotas. Nós vamos ver se isso funcionou com o tempo. A gente espera que tenha muito menos ações judiciais para que julguemos e cassemos as chapas. Talvez a resolução tenha atingido o seu objetivo, não é? Mas acho que, em termos culturais, o Brasil está evoluindo. Eu sou otimista. Eu acho que já foi muito pior. Ainda devagar essa evolução, eu concordo, mas é que mudanças culturais demandam tempo. A ideia de reservar cadeiras iria tornar isso tudo muito mais rápido. Mas também a gente sabe que a classe política tem a sua velocidade, tem seu tempo para solucionar problemas. Nesse sentido, eu acho que a resolução é uma contribuição do tribunal para que as cotas sejam observadas. Que bom, foi uma grande atitude do tribunal, iniciou por você e pelo nosso presidente, o jogador Sigurd, e que nós vimos realmente nesse caso que está em julgamento ainda, o juiz disse na sentença que foram feitas as reuniões seguindo o protocolo de gênero aqui do TRE. E infelizmente acabou causando a aplicação das sanções naquele caso concreto. Porque ali mostrou bem a resistência do partido. O partido foi avisado que a candidata havia renunciado à candidatura, foi dado ao partido, nesse ambiente de diálogo, chance de substituir aquela candidata.
ou, se fosse o caso, tirar alguns homens da chapa, porque se não tem mulher, dá para tirar alguns homens para balancear a cota. Não fez nada o partido. E daí não teve outra solução a não ser o juiz dar a cassação da chapa toda. Posso pegar esse gancho? Agora eu vou tirar o doutor e o doutor. Ótimo, Sade, que sigamos em informalidade. Vocês que me conhecem há bastante tempo sabem como eu sou informal e como eu sofro quando eu tenho que adotar a formalidade. Em relação aos partidos, é muito importante dizer, é belíssima a iniciativa, já elogiei aqui nesse palco, no evento de lançamento do protocolo, a iniciativa do Dr. Rodrigo Sade, veio o doutor de novo porque é o desembargador Sigurd, nosso presidente, que também apoia essas iniciativas de inclusão, de diversidade na política. E essa foi uma porta aberta muito importante no sentido de prevenir a fraude à cota de gênero e de envolver partidos políticos. E o meu ponto é o seguinte, acabei de mencionar no panorama inicial, né, que vem, a cota de gênero vem lá da década de 90. Então, com vários entraves aí históricos, a gente sabe que a legislação existe, que o judiciário, a justiça eleitoral hoje se posiciona pela aplicação firme dessa lei, né, que prevê as cotas. E no meu modo de ver, o que falta é sensibilizar, se não constranger, os partidos políticos. A gente sabe que a autonomia partidária é um problema, eles fazem, na verdade, o que eles entendem pertinente, mas a gente tem que tentar trazê-los para essa compreensão de que não tem fuga, não tem retrocesso em relação a essa previsão legal. Se eles entenderem que é mais interessante investir nas mulheres, não digo nem nas candidaturas no primeiro momento, mas se os dirigentes partidários entenderem que é interessante, que é produtivo, trazer mais mulheres, dar mais força às mulheres, que hoje, Anderson, representam, na média, 46% dos filiados a partidos políticos, mas quase sempre ficam na base. Então as mulheres não sobem na hierarquia partidária. Apenas 17%, a última vez que vi esse número, 17% dos partidos políticos têm uma mulher presidente. Então as mulheres estão lá, organizam eventos para as mulheres, organizam almoço, organizam chá, organizam eventos, mas elas não estão no núcleo duro do partido, elas não têm voz para decidir o que é realmente relevante, inclusive investimento em candidaturas femininas. A partir do momento em que os dirigentes partidários se derem conta de que para o partido é um capital, que a mulher pode ser um bom capital político, aí eles pode ser que passem a ver as cotas de outra forma. Então a reserva de cadeiras é realmente algo, pelo menos no Brasil, impensável no futuro próximo, mas ao menos os 30% a gente poderia ter, se houvesse o real investimento. Essa mudança sociocultural, ela é lenta, eu concordo com o Rodrigo Sade, não se faz do dia para a noite. Tem uma frase que eu adoro, da Ruth Ginsburg, aquela juíza da Suprema Corte, que faleceu aos 89 anos de idade, em 2020. Ela dizia que as mudanças verdadeiras, as mudanças duradouras, elas acontecem dando-se um passo de cada vez. Eu acho que a gente pode, olhando para trás, a gente pode dizer que a gente tem dado um passo de cada vez, de forma até mais lenta do que deveríamos, mas estamos caminhando para frente. Então a ideia do SAD, que foi, na verdade, aprovada por todos os membros da Corte, ela é importante no sentido de trazer para mais perto os partidos políticos, para que eles entendam que para eles seria positivo fazer essa lei ser observada, ser cumprida e fazer com que eles talvez entendam que a participação feminina na política, a participação de mulheres na política, ou dentro mesmo dos partidos, ela é interessante no sentido de trazer uma diversidade de perspectiva, né? Então não é que a visão da mulher não é melhor nem pior do que a do homem, ela é diferente, e quanto maior for a diversidade de visões do mundo, mais ricos são os debates, né? Então é interessante tanto dentro dos partidos quanto nas mesas deliberativas. Então é isso que eu venho dizendo, que a diversidade ela é importante nesse sentido, e eu espero que os partidos políticos de fato passem, com essa posição mais firme da justiça eleitoral, passem a caminhar nesse sentido, nessa direção. Acredito que veremos isso talvez até na próxima eleição,
nas próximas, porque a súmula 73, ela que estendeu a cassação da chapa toda, quando houver a candidatura fictícia de uma mulher, foi aprovada agora, esse ano, né? Então, essa súmula que nós vamos começar agora a aplicar aqui, e já nesse caso, que está, como dissemos aqui, em julgamento, vai refletir, daí todos vão ficar sabendo, né? Então, essa sensibilização foi importante, né? Como eu disse, o protocolo era até para isso, né? Para que os juízes fizessem reuniões nas suas zonas eleitorais, com os partidos, para que eles tomassem as providências e ficassem bem cientes dos riscos que estavam correndo, né? E nesse caso, como você disse, ficou claro que tem como se diz, uma resistência do partido em cumprir, porque ele teve a oportunidade de ter tomado uma atitude e não tomou, né? Então, ainda nesse tema, como que atuou o Núcleo de Inclusão e Diversidade do TRE que foi liderado por você nessas eleições? Bom, o núcleo, Anderson, foi criado no início da gestão do desembargador Sigurd. A ideia era seguir tratando desses temas relacionados à participação de mulheres na política e à diversidade na política. E aí eu sugeri, na época, a criação desse núcleo nos moldes do núcleo que havia sido criado no TSE, enquanto eu trabalhei e atuei como juiz auxiliar do ministro Fachin. E a ideia do núcleo é trabalhar não só gênero, mas também temas referentes à raça, à etnia, a pessoa com deficiência, essa questão das pessoas com deficiências, enfim, é um assunto que é tratado com muita propriedade pelo pessoal da acessibilidade, pela Cláudia Fanho, que está com a gente no núcleo também. Mas o núcleo, eu gosto de dizer que o núcleo nos dá muito orgulho, porque é o TRE do Paraná abraçando a diversidade, vendo a importância da diversidade. Então, essa questão da acessibilidade foram 3 eixos, né? Então, foi o eleitor, a pessoa com deficiência eleitora, a pessoa com deficiência mesária, e a gente também teve um evento aqui, a pessoa com deficiência candidata. Então, essa visão do nosso presidente em relação à diversidade, ela é muito interessante, e o núcleo, nesse primeiro semestre, atuou muito especificamente as questões de gênero, porque fomos procurados no final do ano passado para organizar, em parceria com o governo do estado, com a Secretaria da Mulher e do Idoso, aqui do estado do Paraná, e de pessoas indígenas também, para organizar eventos que tratassem de violência política de gênero. O evento inicial foi aqui, de inauguração, e aí a gente passou por vários municípios com o apoio da OAB do Paraná. Então os eventos foram feitos nas sedes da OAB, também com o apoio da Procuradoria Regional Eleitoral, com o apoio da Universidade Federal do Paraná. Então a Universidade Federal do Paraná designava uma professora ou um professor para nos acompanhar. Então a gente teve encontros muito interessantes no sentido de trazer o viés acadêmico, de ouvir também candidatas, de ouvir mulheres que haviam já sido eleitas e de ouvir aquelas que ainda pensavam em ingressar no mundo da política. E a gente passou as cidades, sabe, ver se você consegue me lembrar, foi Guarapuava, Ponta Grossa, Londrina, Umuarama e Cascavel. Eu não fui a Umuarama e a Cascavel, eu fui às demais. E os encontros foram muito, muito, muito bonitos, assim, foram muito ricos. As mulheres se sentiram acolhidas. E no evento em Guarapuava, que é linda aquela sede da OAB em Guarapuava, né? No evento em Guarapuava, eu estava indo embora para pegar o carro e voltar para Curitiba. Uma das mulheres, ela estava no auditório, ela saiu, levantou, foi falar comigo e disse assim, eu tinha medo. Mas tendo ouvido tudo que eu ouvi na tarde de hoje, eu vou ter coragem para me candidatar. Olha só. Eu não sei se ela se candidatou ou não, mas eu imagino que sim. Então, essas dificuldades que as mulheres enfrentam, elas são comuns. Então, a todas as mulheres, em maior grau, em menor grau. E esses eventos proporcionaram esse espaço para reflexão sobre o tema da violência política de gênero, que é hoje um dos fatores que mais afastam a mulher da política, de fato amedrontam a mulher, que ela diz, eu não quero isso para minha vida, né? Então, ou eu não entro na política, ou as que entram acabam muitas vezes se afastando depois.
A violência política de gênero é algo novo, né? O Rodrigo Sade também vem acompanhando isso. A Lei 14.192 de 2021 introduziu, tipificou essas condutas que caracterizam a violência política de gênero como delitos, né? Então, se eu não me engano, é o 326B do Código Eleitoral. E a partir daí existe todo um trabalho realmente de conscientização a respeito do que é a violência política de gênero. É algo novo. Inclusive, eu participei de alguns eventos promovidos na época que eu estava no TSE pela Procuradoria-Geral Eleitoral, falando para promotores do Brasil inteiro, online, sobre a violência política de gênero, porque é algo que também tem que ser inserido dentro da cultura, da nossa cultura jurídica, claro, porque é algo realmente novo. E as mulheres que se afastam da política por conta de violência política, elas talvez representem uma grande perda, né, para a sociedade. E a ideia do legislador é proteger a mulher, tanto a mulher candidata, quanto a mulher no exercício do mandato. Então, essas mulheres, pelo que diz a lei, não podem ser assediadas, constrangidas, humilhadas, perseguidas em razão de seu gênero. Então, a lei é interessante, mas a gente tem também muito a caminhar no sentido de conscientizar as pessoas envolvidas na política a respeito do que se trata esse delito. E, no meu modo de ver, o papel do TRE Paraná foi muito, muito relevante nesse primeiro semestre, nesse sentido, de trazer tanto essas informações quanto esses espaços de reflexão e, vamos dizer assim, de desabafo dessas mulheres que vêm sofrendo quando realmente tem essa coragem ou essa ousadia de se lançar candidatas. Exatamente. E eu participei da primeira audiência pública, né, aqui em Curitiba, sobre a violência política de gênero e a participação feminina na política, né? E esse auditório estava lotado, ouvimos muitas mulheres, vereadoras, inclusive, já exercendo mandato, dizendo das suas experiências negativas nesse aspecto, né? E contando o que aconteceu, como que foi. Então, e também outras experiências positivas, né? E saímos todos muito satisfeitos com o resultado dessas audiências, tanto que por onde elas ocorreram depois, sempre casa cheia, né? Então foi parabéns. Então, aproveitando ainda o momento aqui para o desembargador Sade, nós fizemos um julgamento no TRE sobre do protocolo, aplicando, né, o protocolo sobre a perspectiva de gênero, no qual você foi relator, sim, junto com a desembargadora Cláudia, né? Se puder lembrar para nós, falar alguma coisa também a respeito, né? Com certeza. Na verdade é o seguinte, essa ótica ela tem que existir, porque para a mulher, eu talvez faça uma gafe aqui, mas é verdade, é tudo mais difícil. Eu acho que pode falar isso abertamente, se me derrar e parecer assim, paternalismo, mas é mais difícil. Quem conviveu, e eu convivi com um lar de mulher. Minha mãe, ela separou-se muito cedo, então ela criou eu e minha irmã sozinhas, então eu vivi o que ela passou de dificuldade. E isso então chegou no judiciário com essa ótica de julgar o mesmo fato, mas para a mulher com um olhar assim mais atento, eu diria. E houve aqui um caso realmente envolvendo até uma matéria que para muitos nem caberia essa ótica, porque envolvia contas, né, Fogaça? A candidata teve a sua conta rejeitada e realmente, se nós não aplicássemos esse protocolo, ela estaria até hoje inelegível. O que aconteceu? Ela não recebeu do partido nenhum apoio técnico, contador e advogado. Então, esse assunto, para qualquer outra pessoa do sexo masculino, talvez nem acontecesse, porque o partido ia dar atenção para ele, ia ter um advogado, porque a relação humana ela acontece no dia a dia. Então, por exemplo, 3 ou 4 homens no partido jogam futebol, faz o churrasco, vai ao advogado, eu estou com um caso, você pode ver lá e vai resolver. A mulher, ela não consegue estar sempre nesses ambientes. Então, nesse caso, fatalmente, ela foi abandonada pelo partido. E aí veio para nós uma questão que cabia aplicar com esse olhar mais atento,
E nós anulamos, então, o processo para que ela pudesse, aí sim, bem representada, bem assistida, trazer as contas dela. Porque ela provou que se ela tivesse sido ouvida, ela teria a documentação correta para justificar onde gastou aquele dinheiro. O que faltou foi o advogado e o contador trazendo o processo. E ela não ficou sabendo. Então nós anulamos realmente a citação que ela tinha recebido e o processo deve estar hoje tramitando e ela está elegível. E até no que você falou, Flávia, para nós não perdermos uma candidata. Porque é difícil ter uma mulher que queira concorrer. Aí tem uma que consegue. Aí ela toma uma condenação desse tamanho, ela não volta mais. Ela desiste. É muito difícil para a mulher. Então, quando acontece alguma situação prática em que a gente pode, de alguma forma, preservar essa mulher candidata, a gente tem que fazer. Essa é a minha visão desses assuntos. Voltando um caso antes da súmula, Fogaça, a gente estava na composição de 22, 23, fazia parte, nós julgamos aqui um caso que a discussão era, vamos caçar a chapa inteira ou não? Porque não tinha súmula ainda. E olha que interessante, eram 4 federais eleitos e uma mulher entre os 4. Então, se caçássemos todo mundo, aquela mulher ia ser caçada e daí a cota talvez não fosse mais atingida, né? Só que isso foi em novembro, logo depois terminou já o mandato deles e talvez a AI já acabou ficando sem objeto. E a solução ali, a discussão houve, se caça a chapa inteira ou não. Só que daí o que aconteceu na prática foi o seguinte, nós fomos estudar o caso mais a fundo e vimos que a tal laranja não era laranja, porque ela tinha feito mais de 100 votos. Então não dá para dizer que ela não tinha feito campanha. Não foi fictícia a tentativa dela se eleger. Então não precisou caçar. Mas depois veio a súmula e a súmula não permite mais discutir. Vai caçar a chapa inteira. Para vereador e vereadora isso parece muito ruim. Imagine para deputado. Que você pode lançar alguém em Paranaguá, candidato, e a pessoa faz a fraude em Foz do Iguaçu, sem nenhum controle. Não tem como saber o que acontece no partido. Né? E é por isso que eu quero voltar, só para terminar a resolução nossa, que ela cria esse ambiente. Porque daí ele pode procurar o juiz eleitoral e dizer, olha, estou sabendo que lá tem uma pessoa que não está tendo ali o apoio. Vai ligar para o partido, vai chamar o partido. Não é? Então, para evitar que nas eleições seguintes aconteçam mais cassações. Isso mesmo. A súmula, então, ela está produzindo frutos agora. Agora, Tanto que essa discussão existiu na eleição passada, né, de 2022, e naquela época, se já houvesse a súmula, não teria tido essa discussão, né? Exatamente. Posso fazer um comentário? Claro. Eu gosto de pegar os ganchos. O que o Sadi falou é muito interessante no sentido de apontar as diferenças realmente entre homens e mulheres que existem. É sim mais difícil para a mulher. Então, se fala muito, quem estuda o tema com profundidade, na divisão sexual do trabalho, né? Que seria a mulher responsável pelos cuidados com a casa, com o marido, com os filhos, com os idosos, e o homem mais voltado à vida pública, né? O provedor, as sociedades tradicionais são assim. Isso não é só no Brasil, em vários outros países do mundo. As mulheres, de fato, têm muita dificuldade na política por isso. Quando os encontros se dão no jogo de bola, ou eu vou a um jogo de futebol, né? Eu consigo fazer meus encontros. Não jogo futebol, mas assisto. E vou sempre. Ou no chopp no final do dia, ou na charuto, enfim. E a mulher, muitas vezes, tem que sair do trabalho e voltar para casa para fazer jantar, ou buscar o filho na escola. Então, esse é um ponto que vem sendo reiteradamente tratado por pessoas que estudam esse tema. A divisão sexual do trabalho é um dos fatores que mais dificultam a colocação da mulher nesse mundo da política, em que é necessário, é fundamental esse networking, né, esse trabalho da política propriamente, e enxergar com as lentes de gênero, como vocês enxergaram nesse caso. Eu não estava mais aqui na corte, mas quero parabenizar a você, Sadi, como relator, e a quem acompanhou. Não sei quem acompanhou, espero que o Anderson tenha acompanhado. Não. Pronto. E a Cláudia foi unânime. Temos que lembrar, inclusive, da desenvolvedora Cláudia, que foi ela que trouxe o tema. A relatoria era tua, mas ela trouxe. E foi o primeiro julgamento
utilizando o protocolo sobre a perspectiva de gênero, né? E é isso, o protocolo que é o protocolo do CNJ, para quem não está, né, quem está nos ouvindo e que não está tão por dentro do tema, foi criado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021 e tem como finalidade justamente isso. O julgador enxergar as diferenças que existem entre homens e mulheres para então tentar equilibrar. Claro. Então, assim, ficam aqui registrados os meus parabéns. Eu espero que venham, não espero que venham outros casos, mas espero que, se existirem outros casos, essa corte continue vendo, analisando os fatos com essa perspectiva de gênero, que é fundamental para esse caminho em direção à igualdade, a uma maior igualdade, à equidade. Isso mesmo, maravilha. A aplicação desse protocolo eu nunca tinha feito ainda no Tribunal de Justiça, porque eu estou numa Câmara de Direito Público, então não passam essas questões, dificilmente passam essas questões por lá. A possibilidade de aplicação do protocolo, é claro que ele se aplica a qualquer caso, né? Mas existem muitos critérios, né, para que ele seja aplicado, né, requisitos que o CNJ estabeleceu que devem ser observados. Mas o nosso presidente, o desembargador Sigurd, me disse que ele já aplicou várias vezes no Tribunal de Justiça, porque ele está em Câmara de Direito de Família, né, na 11ª. E para mim era uma novidade que eu podia aplicar aqui. Então eu fiquei muito honrado e satisfeito também em poder participar desse momento. E agora, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, vamos falar então sobre as políticas de inclusão e acessibilidade que foram realizadas pelo TRE em 2024, e o desembargador Sade é o grande comandante dessa questão. Claro, tendo o nosso presidente, desembargador Sigurd, como o grande entusiasta, né, e defensor da inclusão de pessoas com deficiência, não só na política, porque esse ano foi o foco aqui nas eleições, mas lá no Tribunal de Justiça ele sempre, hoje não está mais porque ele se afastou para vir para o TRE, mas ele foi presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, né, de inclusão de pessoas com deficiência, por muitos anos, e fez muitas atividades relacionadas a esse tema. Então ele conhece muito esse tema da inclusão. E sabe, Fogaça, eu vou fazer uma confissão. Por que eu me engajei tanto nesse assunto? Eu brinco que eu sou advogado e estou juiz, né? Então é uma passagem curta. Você acabou de dizer que também pôde, primeira vez, aplicar aqui uma regra. Então o eleitoral propicia para a gente esses momentos diferentes da carreira. E cabe a gente abraçar e tentar extrair o máximo daquilo que a gente pode fazer nesse período que é curto e passa muito rápido. Eu até tenho a chance, como advogado, de tentar buscar uma recondução. Vocês, eu sei que é mais difícil. E quando o presidente Sigurd e o Panza, que são nossos líderes, levantaram essa bandeira, isso me inspirou muito. E o papel do líder é esse, é inspirar realmente. Ele tinha já essa bagagem do TJ e trouxe para cá e acabou nos inspirando realmente. E daí o tribunal tem uma estrutura que funcionou muito para isso, o laboratório de inovação, que também está junto ali com a Cecília da Cláudia Fânio, que você comentou, é um profissional gigante, enorme. E daí nós conseguimos fazer uma série de iniciativas cujos números falam por si. Por exemplo, o Brasil todo contratou 6 mil mesários deficientes. O Brasil todo. Só o TRE foram mais de 2 mil. Então é um número muito grande. E eu lembro que a gente falava com o Sigurd nos cafés, ele até tinha uma meta maior ainda. Mas é muita gente. 2 mil mesários deficientes, e daí você está falando de deficiente auditivo, visual, motor e neurodivergente, né? Que inclusive é um termo que eu aprendi aqui, porque a gente tem que falar que está aqui para aprender, né? A gente às vezes não sabia se expressar e a gente acaba ouvindo, e eu aprendi. Inclusive uma empresa privada nós contratamos para vir ao tribunal e capacitar todo mundo. Além dos 2 mil mesários, até notei porque o número é grande, houve mais 3 mil coordenadores de pessoas com deficiência. Então o tribunal, além de chamar os mesários, conseguiu capacitá-los, porque também não é fácil isso. E o receio nosso é que houvesse alguma situação de problema lá na ponta.
Então houve um intenso trabalho que durou bastante tempo, com muitas pessoas envolvidas, para que tudo funcionasse. Então realmente foi um sucesso e a riqueza disso é muito grande. Eu lembro que eu fui visitar com o Panza uma APAE aqui em Curitiba para convidar, para chamar de mesário, porque há uma resistência da família às vezes, ou da pessoa mesmo que se sente ali em situação assim desconfortável. Então a gente visitou, todo mundo visitou, e você vê aquelas pessoas, eles esperam uma chance de fazer alguma coisa para a sociedade, né? Então eu lembro que uma pessoa me abraçou lá, um rapaz, e não me soltava, e dizia, doutor, eu vou ser mesário. Então todo mundo passou por isso, quem se engajou nesse projeto. E isso é muito rico. E isso é uma coisa que eu percebo que o eleitoral propicia mais. Talvez vocês, lá no judiciário comum, vocês estão tão envolvidos com as ações sendo julgadas, e eu no meu escritório com prazo e audiência, que você não consegue olhar para isso. E a passagem nossa aqui no TRE permite que a gente vá para esse lado da inclusão, como aconteceu com isso, como, Fogaça, você fez aqui teu artigo na revista do Caminho da Paz, que foi outra ideia da atual gestão de divulgar e propagar a paz das eleições, e frutificou, né, Fogaça? O Paraná teve pouquíssimos casos de violência severa em eleição. Se olhar o resto do país, teve coisas muito mais sérias. Por quê? Porque realmente essa mensagem foi para muita gente. Então isso exigiu viagens, palestras, encontros, parceiros, porque a gente não faz nada sozinho, né? Não adianta o tribunal sozinho divulgar, fazer uma campanha linda e não ter pessoas que ajudem lá na frente. Então eu me lembro, quem participou muito ativamente, a UFPR, fez alguns encontros, lembra, nós fomos lá com todos os candidatos à prefeitura, foram lá na UFPR fazer uma adesão ao pacto. A URBS colocou nos todos os ônibus de Curitiba e terminais a nossa campanha da paz. A Itaipu patrocinou um vídeo pra gente, muito legal, assim, divulgando a paz. Enfim, várias entidades ajudaram. Então acho que isso também foi um legado que a gestão atual vai deixar, e vai deixar marca mesmo. Porque a lição aqui foi pacífica, e isso deve ser continuado. Não dá pra... Eu acho que ninguém mais pode esquecer isso. Vão mudar as pessoas aqui, vão vir novos presidentes e vices e membros, mas essas coisas ficam, né? Isso que eu acho que pra gente que está aqui de passagem é muito, muito bacana. Cada gestão que passa pelos tribunais, né, ela deixa um legado, né, deixa uma marca, e todos constroem um tijolinho, colocam um tijolinho nessa construção que está sendo feita ao longo dos anos. E realmente o desembargador Sigurd, então, ele está protagonizando, né, vários projetos que são referência, como esse do Caminhos da Paz, né, e como esses de inclusão e acessibilidade, que foram realmente muito dignificantes, impactantes, né, porque e trouxeram benefícios para toda a sociedade, programas de sensibilização e também de efetiva participação política, né, de todas as pessoas que conseguiram. Eu fui representando o presidente numa escola, na maior escola de Londrina, que recebe alunos com síndrome de Down. São quase 200 alunos. E ali nós fizemos o cadastramento deles como eleitores e alguns como mesários. Então, é uma questão diferente para todos nós, né? Que nós não estamos acostumados, né? E para eles também, né? Para todos eles. Então foi bem... eu me senti ali muito feliz em participar daquele momento, e sempre onde nós fomos, tanto nas suas audiências públicas, né, do Núcleo de Inclusão e Diversidade, e também nos encontros do Caminho da Paz, a imprensa sempre estava presente. Então sempre era divulgado nas TVs locais, né, nos rádios, e então teve uma divulgação muito grande e uma amplitude que alcançou muitas pessoas, e que realmente acho que nós conseguimos fazer chegar o nosso recado para
toda a população. E ainda mais tem mais projetos ainda envolvendo a inclusão, né? Tem uma ideia que está acontecendo. Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro eu vou falar dessa tua pergunta, que a gente nessas viagens, e por isso que é bom sair do nosso núcleozinho ali, né? Para conhecer o mundo lá fora. A gente percebeu que existem locais de votação que não são acessíveis ainda. Várias escolas têm fórum eleitoral que para chegar é difícil. Não tem linha de ônibus às vezes. E daí o servidor se queixava que não conseguia fazer bem porque era duro de chegar. E eu sei agora que a gente está bolando aí, está mediando um projeto para tentar melhorar todos os pontos de votação, para torná-los acessíveis. Então, rampa, asfalto na frente, se for escada, melhorar a escada, mas tendo a opção de elevador. Então, esse é um projeto que o tribunal consegue organizar, chamando outras entidades públicas e privadas para acontecer. Porque daí o eleitor e o mesário com deficiência não tem essa dificuldade. Porque eu percebi, e todo mundo que mexe com isso percebe, que é difícil para eles. Teve uma palestra aqui, Flávio, eu não vou lembrar dele. Ele é um servidor, ele usa umas muletas assim, é um cara fantástico. E ele é, acho que de Goiás, eu acho. E ele falou assim uma coisa, Brasil, ele falou um negócio, Fogaça, que a gente tava junto ali, você vai lembrar. Quando você está em casa assim, recebe um convite por um show. Você fica feliz, eu vou no show, minha mulher vai, os meus filhos, tudo junto. Ele fala que ele fica preocupado para saber se ele pode ir no show, como que é o local, se vai chegar. Isso é um negócio muito sério, que a gente não percebe, porque para nós, assim, a preocupação é outra. Será que eu vou chegar do trabalho a tempo? Eu vou passar e buscar correndo alguém, vou levar? Então, se o mesário sabe que o local de votação dele é muito difícil, ele já não vai. O eleitor, com essa abstenção que o Brasil tem tão grande, mais ainda, já não vai nem votar. Então essa é uma ideia que está sendo agora gerida. E eu queria falar uma outra experiência que eu acabei tendo graças ao tribunal, que eu fui visitar, Flávia, nas eleições. Eu passei alguns dias em Guaraqueçaba, que é um local isolado do Paraná. São 2 horas de carro, uma estrada horrível, só chega 4x4, ou de barco de Paranaguá. E eu fiquei lá 4 dias com a comunidade, visitando quilombola, visitando pescador e levando para as ilhas as urnas e o satélite para transmitir a votação. Então é algo assim que eu nunca imaginei como é que funcionava isso. Todo mundo voluntário, as pessoas que moram nas ilhas abrem a sua casa para colocar lá a urna e o satélite e eles não têm luz. Chega uma hora que apaga, não tem nada. E isso eu fiquei assim, tocado, né? E as crianças saem de manhã de barco, 2 horas até Guaraqueçaba para fazer a aulinha deles e volta o fim do dia. E a gente tem filho, às vezes em casa eles se queixam que vai acordar cedo e vai de carro, então isso vai chocando a gente. Mas eles não têm luz nas ilhas. E há um projeto que o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor está há anos tentando organizar isso para levar luz para essa comunidade, para as ilhas de Guaraqueçaba. E nós fomos visitar a Itaipu Nacional, o presidente fez uma ida para lá, eu acompanhei, e a Itaipu tem um parque de tecnologia, chama-se ParkTech, que eles têm uma tecnologia que eles já fizeram isso na Amazônia. Imagina assim um container muito grande, que é um gerador, e eles colocam milhares de placas solar durante o dia funcionando, carrega o gerador automaticamente e fornece luz 24 horas por dia para um local assim de um tamanho compatível com essa tecnologia. Então é muito mais fácil do que do que a Copel, por exemplo, ter que mandar para lá cabo subaquático de energia. E já há uma comunicação do tribunal com o Dr. Olímpio e com a Itaipu para levar para essas comunidades esse equipamento. Então é possível que em pouco tempo eles tenham luz elétrica. Quer dizer, isso de uma visita assim, despretensiosa, que a gente ouviu lá esse problema, e de fato o cara é pescador e não pode congelar o seu peixe. Ele tem que vender barato, rápido, porque ele não tem freezer. Né? Então, se isso acontecer, e está acontecendo, vai ser um legado também dessa ideia do tribunal ir para os lugares, né? E não a gente ficar no nosso dia a dia mais normal, que é julgando o processo.
é importante julgar. Eu adorei esse papel de julgador, eu me identifiquei com o trabalho. Não é fácil, é muito difícil, mas esse trabalho assim social, ele é mais encantador, não é? Realmente, ele nos engrandece, né? Quando nós saímos aqui só do processo e vamos fazer esses trabalhos sociais e que possa ajudar de alguma forma a coletividade, nos engrandece muito. E a Flávia também é uma defensora e gosta de fazer projetos sociais também, né? Então, já caminho, não era. Eu estou fazendo uma afirmação. Mas já encaminhando já para o encerramento, né, que o nosso horário já está vencendo, então gostaria de deixar que cada um de vocês deixasse umas palavras aos nossos ouvintes, né, e sobre os temas de hoje, sobre o que quiserem falar. Eu começo então, Sade. Então, primeiro, antes de deixar uma mensagem final, eu gostaria de dizer que essa é a beleza da justiça eleitoral. A gente, de fato, eu gosto de usar a expressão deixar sementes. Com a participação feminina na política, o Sérgio está aqui nos assistindo, em 2019 eu era juíza de primeiro grau, foi quando eu fiz uma visita ao EA em Washington DC, conheci um programa de capacitação de mulheres na política, voltei para cá, o Antônio Franco era diretor da EGE, o desembargador Gilberto era o presidente, eu falei, que tal a gente fazer alguma coisa nesse sentido aqui? Foi criada a comissão Mulheres na Política e a gente ofereceu esse curso pela EGE. Era o Hitzmann depois, o Antônio saiu, o Hitzmann assumiu, e o curso aconteceu em 2019 nesse auditório, 2 sábados seguidos, cheio de mulheres que tinham a intenção de se tornar candidatas, repetido em 2021, né, daí meio híbrido não, foi online, que esse está disponível na plataforma Moodle da EGE, e eu digo que ali foram deixadas sementes. Quando assumiu o desembargador Sigurd, da presidência, ele me chamou justamente para tratar desse tema relacionado a gênero. Então, as sementinhas foram plantadas lá e seguem dando seus frutos, e hoje eu continuo trabalhando esse tema. Eu brinco, já falei isso outras vezes, Sérgio já me ouviu falando isso, que a gente sai da justiça eleitoral, você vai ver, Anderson, depois. E você também, Sade, e a justiça eleitoral não sai da gente. E eu acho que é por isso, porque a gente tem essa oportunidade de se doar para os cidadãos, né, de servir efetivamente. Então, quando você vai a Guaraqueçaba, passar lá 4 dias, visitando a comunidade ribeirinha, dormindo sem luz, é uma doação, né, do teu tempo. E, na verdade, eu gosto de dizer isso, que a gente pensa que são eles que ganham, mas, na verdade, quem ganha é a gente. Porque a gente vai dormir no fim do dia, a jurisdição é encantadora também, mas a gente vai dormir no final do dia, depois de um evento tratando de um tema como violência política de gênero, né, dando espaço para mulheres, de um evento, aliás, de uma visita, dando espaço para essa comunidade que é tão esquecida. A gente deita a cabeça no travesseiro e fala, eu fiz uma pequena diferença na vida dessas pessoas, então isso é muito bacana. Então é isso, a justiça eleitoral realmente é encantadora. E como mensagem final, o que eu queria dizer, mais uma vez, eu vou repetir o que eu já disse, mas assim, para arrematar, o TRE Paraná, de fato, me traz muito orgulho, nos traz muito orgulho por abraçar esse tema relacionado à diversidade. O presidente Sigurd vem apoiando, o desembargador Panzi e todos os membros da corte, e servidores e servidoras também, vem apoiando todas as iniciativas que dizem respeito à inclusão, em todos os sentidos. Eu digo a inclusão de mulheres, a inclusão de pessoas negras, a inclusão de pessoas com deficiência. E aí eu volto para aquela questão que eu mencionei anteriormente, de trazer essas pessoas para a política, porque teve uma audiência pública que foi no sentido de trazer pessoas com deficiência para a política, trazer candidatos mesmo, e candidatas, foi nesse sentido, de incentivar. Tem um nome, né, Sérgio? Não é o Supera, é o Supera? É o Supera. É o Supera. Então é uma iniciativa linda. Então o que se quer com isso? Se quer, de fato, trazer perspectivas diversas, perspectivas distintas. Então, os debates são mais ricos, são mais abrangentes, se várias pessoas com visões de mundo diferentes puderem trazer suas opiniões, puderem falar sobre suas expectativas, puderem descrever suas dores. Às vezes, as dores de quem é discriminado não podem ser sentidas pelo outro, né? Então, a pessoa que sofreu a dor, ela, numa mesa de debate, numa mesa de discussão, vai poder falar com muito mais propriedade.
E isso, inevitavelmente, vai trazer o quê? Políticas públicas, deliberações, leis mais robustas, leis mais legítimas, em última análise. E o que eu gosto de dizer também, assim eu vou fechar, é que existem vários estudos que apontam que quanto mais esses grupos vulnerabilizados, esses grupos minorizados, porque a gente tem que lembrar que mulheres e negros no nosso país, né, são minorizados, não são grupos minoritários, eles são achatados, né, na política. Os demais não são em menor número, né, mas enfim, esses grupos que são os grupos minoritários ou minorizados, quanto mais eles se sentirem representados nesses espaços públicos de tomada de decisão, mais saudável, mais qualificada é a democracia. Então, quando a gente fala de democracia, a gente fala de diversidade, a gente fala da importância da representatividade. E eu vejo o TRE do Paraná, assim como a Justiça Eleitoral como um todo, vários outros TREs trabalham nesse sentido, o TSE fortemente nesse sentido também, de trazer o cidadão para perto, de valorizar o cidadão nas suas peculiaridades, como eu vou dizer, é a justiça eleitoral abraçando a diferença, abraçando aquele que é diferente, dando voz a todos os cidadãos, a todas as cidadãs. E o que, agora finalizo de verdade, o que é interessante da justiça eleitoral, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, é que na justiça eleitoral o voto da pessoa que mora lá em Guaraqueçaba tem o mesmo valor do voto do empresário paulistano. Então, isso é bonito, né? Então, o papel da justiça eleitoral, no sentido de garantir a democracia, é fundamental. Então, eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito, um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês, ouvir, aprender com vocês, e fica o meu desejo de que sigam desempenhando um excelente trabalho. Anderson, à frente da Escola Judiciária Eleitoral, SAD, à frente do Laboratório de Inovação, e que venham novas iniciativas e que vocês sigam plantando sementes. Obrigada. Eu vou encerrar fazendo uma revelação de uma ideia que a gente está desenvolvendo, mas vai acontecer, Fogaça, porque ano que vem é ano sem eleição, né? Então nós devemos ter menos processos aqui, com menos sessões na semana, então nós vamos ter mais tempo para fazer mais disso aqui. E uma ideia que eu estava desenvolvendo com a EGE, já conversei com o Domício, conversei com a Rubiane, e o Sigurd, para variar, está apoiando, porque ele é entusiasta, é o seguinte: eu acho que a solução da democracia brasileira passa pelo jovem. Os jovens, eles têm que encampar isso. Eles é que vão entender que tem que ter diálogo, que a gente passa por uma fase que parece que ninguém mais conversa, ninguém se entende, ninguém respeita a opinião do outro, e isso, a correção disso, na minha leitura, passa pelo jovem, e é papel, mais uma vez, da Justiça Eleitoral liderar esse projeto. Qual que é a ideia, em linhas gerais? Tentar, ano que vem, fazer alguns encontros nas cidades onde existe zona eleitoral e o juiz local liderar alguma coisa assim, uma semana da cidadania, abrir o fórum eleitoral para levar a escola, os estudantes, falando a linguagem deles, as mulheres jovens já começarem a ver que elas têm uma estrutura legal, pelo menos, que ela possa se lançar candidata, levar artista da cidade, alguma coisa que conecte o jovem, porque quem convive um pouco com eles sabe que tem que ser na língua deles. Não adianta chegar lá um juiz, uma juíza engravatado e falar como acadêmico sobre democracia, sobre a história, que isso vai engajar menos. Mas o fórum eleitoral, que eu percebi que tem alguns fóruns assim um pouco ociosos enquanto estrutura física, poderia abrir a porta com os parceiros da cidade, Secretaria Municipal de Lazer, de Cultura, vai palestrar o Fogaça, a Flávia, o Sigurd, um artista famoso, influenciador, para trazer o jovem à política. Ele tem que entrar na política. Talvez não seja um político ou uma política, mas ele tem que participar, ele tem que debater. Então eu acho que ano que vem talvez haja tempo para isso, para a gente continuar falando de paz das eleições, que não pode parar, inclusão também, e talvez olhar um pouco mais para os jovens. Você participou também, eu acho, eu fui em naqueles vereadores
mirins que o tribunal entrega, aquilo ali é fantástico. Eles têm eleições simuladas para o jovem, aquilo ali é incrível. Então, por exemplo, fazer isso com mais estrutura, com mais tempo, tem a impressão que vai gerar frutos, Flávia, novas sementinhas, para daqui a um tempo essa turma estar aí participando melhor da política. Seja como advogado, como juiz, como vereador, como alguém de partido, né? Ou que pense a cidade como gestor público, enfim, mexer na juventude um pouco. Acho que o meu recado para o ano que vem é esse aí. Vamos tentar fazer isso. Joia, já que você falou do programa Parlamento Jovem, que é um projeto aqui da escola, que já tem desde 2016, salvo engano, né, Sérgio? Ele já certificou desde 2018, que tem a contabilidade, 200 mil jovens. 200 mil. Então é um projeto grande, só esse ano foram 30 mil, né? Mais de 30 mil, né? E é um projeto que abrange o Paraná inteiro e é por adesão das escolas, junto com núcleos regionais de educação, né? Entramos em contato com eles, daí eles abrem as inscrições e as escolas participam, se inscrevem e há daí uma eleição no município para escolher os vereadores mirins. E agora mesmo, semana passada, fizemos um podcast com o vereador Leonardo, o nome dele, de Iporã, e que ele foi o vereador mais novo do Brasil na eleição de 2020 e foi reeleito agora, em 2024. Então, e ele era do Parlamento Jovem, ele foi vereador mirim, então já é um fruto do projeto, né? E além de outros que nós sabemos que tem no Paraná, me salvo engano, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, e várias leis que foram aprovadas, né, por vereadores mirins, sugestão dos vereadores mirins. Então é um projeto que ele tem uma grandeza muito grande, é uma grandeza, né, que irradia bastante efeitos por toda a sociedade, né, por todos os jovens, que engaja os jovens para votarem, para participarem da política. Então esse projeto realmente ele tem um valor muito grande para todo o tribunal, para todos nós e toda a sociedade. E eu estou muito feliz aqui em poder ter participado desse podcast aqui com os meus amigos Sadi e Flávia, e aprendemos muito, também aprendi muito aqui, e desejo a você muito sucesso lá no Tribunal de Justiça, que continue aqui no TRE também, sempre auxiliando nas questões que você gosta, né? Porque isso aqui você faz porque gosta mesmo, né? Toda essa participação sua aqui no TRE. Né? E o SAD também, muito sucesso na continuidade da gestão e nos trabalhos do Laboratório de Inovação. Então agradeço a todos, agradeço a escola, né, todos os servidores, Domício, Sérgio, a Mari, a Ana, por todo o trabalho que tem desenvolvido, e a nossa equipe de audiovisual, também agradeço a todos. E é isso, encerramos aqui, paramos por aqui. Um grande abraço a todos e a todas.